Irmãos queridos, boa noite a todos. Mais uma vez eu preciso pedir perdão aos irmãos, a minha infecção no olho não cedeu, então eu vou precisar voltar ao médico, ainda passando por bastante dores, mas Deus é bom e eu quero te convidar nessa noite para que a gente continue a nossa série de estudos a respeito de relacionamentos, como nós nos relacionamos com Deus, como Deus se relaciona conosco e como nós nos relacionamos uns com os outros e também com nós mesmos. Para isso, eu queria te convidar para abrir lá em Gênesis, como nós temos seguido, a linha dos personagens bíblicos. Lá em Gênesis, capítulo de número 12, nós vamos ler 7 versículos nessa noite, vamos meditar sobre eles. Então, por gentileza, abra lá, Gênesis, capítulo 12, nós leremos na voz do senhor João Paulo, do versículo 1 até o versículo de número 7. Gênesis 12, versos 1 a 7. Gênesis 12, de 1 a 7. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenava o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhes disse: darei à sua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Obrigado, meu querido. Vamos orar, irmãos? Pedir que o Senhor nos ilumine na exposição da palavra nessa noite. Deus bendito, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor é muito bom. O Senhor é maravilhoso com cada um de nós. E por isso nós Te louvamos e Te agradecemos. Pedimos, ó Deus, agora que a Sua palavra foi lida e será exposta nessa noite, que o Senhor ilumine o nosso coração e derrame de graça sobre nós, para que possamos não só compreendê-la e não só guardá-la na nossa memória, mas que possamos transformá-la com a ajuda do Teu Espírito Santo em ações que sirvam para a honra e glória do Teu nome. E isso é o que nós Te pedimos e Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto, ele já foi comumente usado, e os irmãos vão se lembrar disso, em várias pregações, em várias mensagens, falando a respeito de missões. Afinal de contas, o Senhor chama Abrão e Ele também nos chama. O Senhor tem um chamado para cada um de nós, tem uma missão para cada um de nós, e nós podemos entender até duas missões, porque nós temos um chamado específico para a vida de cada um de nós. Uns foram chamados para serem pastores, mestres, apóstolos, discípulos, outros foram chamados para servirem ao Senhor na sua profissão, né, sendo advogados, médicos, cozinheiros e assim vai. Mas nós também temos um chamado que é particular de todos nós, que é comum para cada um de nós, e esse chamado é o chamado missionário. E certamente você já ouviu mensagens usando esse texto a respeito do chamado missionário, e nenhuma delas, acredite, está equivocada, está errado, porque de fato é o Senhor quem nos chama. Você também já deve ter ouvido esse texto para falar a respeito de descendência, de legado, de obediência ao Senhor, e nenhuma dessas coisas também está incorreta ou foge da verdade. Mas eu queria convidar você nessa noite para pensar esse texto a respeito de como Deus se relaciona conosco. E quando Deus se relaciona conosco, como é a ação dele, pensando em cada um de nós, pensando no nosso chamado, pensando no nosso ser pecaminoso,
pensando naquilo que nós somos bons, que foi dado pelo Senhor, e pensando naquilo que é propósito do Senhor para as nossas vidas, e aquilo que é propósito do Senhor para a vida da igreja, para a vida da nossa família e para a vida daqueles que nos cercam, sejam eles próximos ou distantes. E a primeira coisa que nós vamos reparar, olhando nesse texto, irmãos, é que Abrão já não era um homem jovem. Um jovem de outrora, talvez, mas um jovem não era, né? Ele tinha 75 anos, como nos apresenta o próprio texto. Mas, acredite, quando Abrão foi chamado, ele tinha ainda menos idade. Quando o texto nos apresenta esse momento da vida de Abrão, é quando ele sai de Harã. Mas quando ele sai de Harã, o chamado dele já fazia alguns anos que tinha acontecido, porque o Senhor o chama em uma outra cidade chamada Ur dos Caldeus. Abrão vivia, queridos irmãos, em uma terra ímpia, em uma terra de pagãos, uma terra onde se acreditavam em vários deuses, e talvez o deus mais proeminente que se acreditava naquela época, uma deusa, a deusa da lua, cuja eu não vou ousar pronunciar o nome, porque tem um nome difícil de pronunciar, mas era a deusa da lua, mas haviam outros deuses naquela região. E então vem o chamado do Senhor para Abrão, dizendo: saia da tua terra, saia da tua parentela, saia do meio desses adoradores de outros deuses, e vá para um lugar onde eu vou te mostrar, eu vou guiar você para um lugar, e nesse lugar, coisas irão acontecer que você ainda não sabe. E talvez aqui, queridos irmãos, seja algo assim, muito particular desse texto específico, e muito particular do chamamento de Deus para a vida de cada um de nós, para a minha e para a sua, para a vida de todos aqueles que Ele chamou, que Ele está chamando ou ainda vai chamar. E isso é que Deus não nos revela o que vai acontecer. Ele não mostra para cada um de nós em detalhes do que irá acontecer. Muito pelo contrário, o Senhor faz promessas a Abraão, e promessas a Abraão que são absolutamente, para ele, para os ouvidos dele, esquisitas. O Senhor diz, por exemplo, que ele daria a terra à sua semente, à sua descendência, mas Abraão tinha 75 anos. E aqui, quando ele diz, já no versículo 7 ali, onde ele fala da sua semente, que dará a terra para a sua semente, ele já era um pouco mais velho ainda. Já haviam passado mais alguns anos. E aí, nós precisamos lembrar que a sua esposa era estéril, não poderia ter filhos. Então o Senhor faz promessas a Abraão, e promessas que aparentemente são equivocadas. São promessas estranhas aos ouvidos de Abraão. E a verdade, queridos irmãos, é que quando nós mesmos somos chamados pelo Senhor, somos trazidos de volta à vida, somos nascidos de novo, quando nós nos convertemos ou somos convertidos pelo Senhor, quando o Senhor se apresenta a nós, Ele se apresenta a nós com um chamado que nós não podemos compreender totalmente. Afinal de contas, a promessa do Senhor está para a salvação, mas essa salvação não é agora. É uma salvação que se completa quando o Senhor Jesus voltar, ou quando o véu dessa vida se fechar sobre nós. Não é algo que nós podemos tocar, não é algo que nós podemos levar para a nossa casa de maneira palpável, mas é algo que nós podemos muito mais do que sentir. Nós podemos ter absoluta certeza e convicção do chamado do Senhor. Porque o chamado do Senhor, as coisas que Deus nos promete, as coisas que Deus faz, elas vão muito além de coisas físicas. Mas elas também vão muito além de coisas que ficam no nosso pensamento, na nossa memória. Não são apenas lembranças, não são apenas palavras bonitas, boas filosofias, uma vida de boas práticas. Mas o Senhor, quando fala conosco, quando nos move ao centro da sua vontade, Ele faz com que o nosso coração se volte para Ele de maneira sobrenatural, e por isso nós podemos entender aquilo que Ele está dizendo, mesmo que ainda não tenha sido realizado. E nós bem sabemos e bem lembramos que Abrão é o pai da fé. E a fé é a firme certeza, a firme convicção das coisas que não se pode ver, mas esperamos. Não porque esperamos em vão, mas porque quem vai cumprir essas coisas é aquele que não falha, é aquele que não mente, é o próprio Senhor
que nos prometeu, que nos chamou, que nos consola, que nos ajuda, que nos auxilia, que nos protege, que zela por cada um de nós. Esse é o Senhor que promete para Abrão e promete para cada um de nós. Esse é o Senhor que nos chama. Faz um chamamento de algo que nós não podemos testemunhar com as nossas próprias mãos, mas podemos testemunhar e ter absoluta certeza e convicção por meio da fé, e fé que Ele mesmo nos dá. Por isso, irmãos, a primeira lição que nós vemos a respeito desse texto é que o Senhor nos desafia. O chamado do Senhor, as coisas de Deus são desafiadoras para cada um de nós. Elas não vêm à toa, elas não vêm por acaso, mas elas vêm com propósito, elas vêm com certeza, elas vêm das próprias mãos do Senhor e são direcionadas eficazmente a cada um de nós, de modo que nós podemos 100% confiar no que Deus fala e no que Deus faz, mesmo que Ele ainda não tenha feito, e esteja só na promessa, esteja só na expectativa, na esperança, mas o Deus que promete, cumpre. Mas isso, irmãos, nos faz sair da nossa zona de conforto. Lógico que Abrão saiu da sua terra, foi um desafio até ainda maior do que o que nós recebemos hoje, mas nós também somos igualmente desafiados a nos afastarmos das coisas que não são de Deus. Nós somos igualmente desafiados a sermos novas criaturas, a nascermos de novo, a passarmos pelo processo da conversão, do arrependimento das velhas práticas e do nascimento do novo homem. E tudo isso é conduzido pela boa mão do Senhor. Não é algo que vem de nós, é algo sobrenatural que está sendo conduzido dia após dia pela boa mão do Senhor em nossas vidas, em cada um de nós. Mas isso é desafiador para nós. Viver uma vida com Deus hoje é absolutamente desafiador. É algo que realmente nos tira da zona de conforto. E se nós não saímos da nossa zona de conforto, se nós não estamos negando a nós mesmos, se nós não estamos ouvindo a voz do Senhor que nos chama para uma vida de santidade, que nos chama para uma vida com Ele e de exclusividade com Ele, uma vida intencional, onde nós abandonamos quem nós somos, o nosso velho homem, a nossa velha prática, as nossas velhas ideologias, os nossos velhos pensamentos e filosofias e tudo mais. Talvez nós precisamos pensar se de fato nós estamos no caminho certo, se nós estamos no caminho do Senhor. Se o Senhor realmente tem nos guiado para o centro da sua vontade, ou se nós ainda estamos vivendo uma vida onde somente a nossa vontade importa. E no relacionamento com Deus, irmãos, nós precisamos lembrar que o que realmente importa, o que realmente faz diferença na nossa vida, o alvo que nós devemos buscar, a vontade do nosso coração é dominada de maneira completamente sobrenatural a fazermos a vontade de Deus. É desejo do nosso coração servirmos ao Senhor. E para isso, nós não vamos colocar nenhum empecilho. Para isso, nós vamos viver essa vida sem qualquer tipo de barreira. Porque, de fato, irmãos, quando o Senhor nos chama, nós somos chamados à obediência, mas essa obediência, e aqui está o segundo ponto do que eu quero falar com os irmãos nessa noite, é que obedecer ao Senhor não é algo natural. Não é algo que eu simplesmente decido, agora eu quero obedecer ao Senhor, agora eu quero viver uma vida com Deus, e de repente, em algum momento da nossa vida, nós olhamos para Deus, olhamos para as coisas de Deus, para aquilo que Deus fez durante toda a história, para aquilo que Deus fez nas nossas vidas, ou na vida daqueles que estão à nossa volta, e nós olhamos e dizemos, agora eu não quero mais. Hoje eu quero viver uma vida sem Deus. Hoje quem está no controle sou eu. Isso não existe. Eu sei que existe uma teologia que pensa exatamente isso, que nós temos esse poder de escolha a respeito das coisas que Deus quer e das coisas que Deus faz. Mas a bem da verdade, irmãos, é que isso não existe. Mas não existe porque Deus nos tira autonomia.
porque Deus não pensa nas nossas vontades, porque Deus não liga para aquilo que a gente quer, para quem nós somos. Muito pelo contrário. Porque quando Deus nos chama, irmãos, Ele nos chama e de maneira sobrenatural Ele nos capacita à obediência. A obediência não vem de nós, não é algo que do nada. Pondere se não é assim na sua vida. Afinal de contas, por que você está aqui nessa noite? Seria só para ouvir uma palavra bonita? Seria para afagar, de repente, o seu ego, para aliviar a sua consciência? Seria porque você simplesmente quis ver os seus irmãos, amigos? A verdade é que nós estamos aqui, queridos irmãos, e os irmãos que nos assistem online também estão nos assistindo e prestando culto doméstico na sua casa, o seu culto individual, familiar, mas aqueles irmãos que estão nas outras igrejas espalhadas pelo mundo, louvando ao Senhor nessa hora, não estão simplesmente fazendo algo porque deu na telha, mas estão fazendo porque o Senhor nos capacitou a isso. É o Senhor que nos trouxe aqui. Ainda que pareça que de alguma forma nós escolhemos estar aqui, a bem da verdade, e nós podemos ponderar isso, nós podemos saber isso nas nossas vidas, foi o Senhor que nos trouxe. Se nós quiséssemos apenas ver os nossos irmãos, podíamos chamá-los para um jantar, um café na nossa casa, não precisaríamos vir aqui. Mas nós estamos aqui. E nós estamos aqui, nós estamos dia após dia negando o nosso eu, deixando as coisas velhas do passado, abandonando as nossas ideologias, o nosso pensamento, abandonando o desejo de servir aos homens e servir ao Senhor sempre, porque é Ele que nos capacita. Não é algo que vem de nós. Assim como nós podemos olhar para a vida de Abrão e podemos perceber em todos os outros personagens bíblicos, e assim conosco também, que quando o Senhor chama, as pessoas simplesmente obedecem. Você lembra o chamamento dos discípulos? Você imagine você na rua, chega alguém para você e fala, não, vem comigo aí, vem, me segue. E você simplesmente vai. Isso não existe. Isso só existe porque é o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos chama, é o Senhor que está no controle das nossas vidas. E por causa disso, nós podemos testemunhar dos bons propósitos do Senhor. Nós podemos servir ao Senhor, e servindo ao Senhor, nós vamos aproveitar e testemunhar das coisas que Ele está fazendo na nossa vida, nas coisas que Ele faz durante a história, no controle que Ele tem, no domínio que Ele tem sobre nós, sobre a sociedade, sobre o nosso país, sobre a política, sobre a ciência, sobre a natureza, sobre as pessoas que creem nele, sobre as pessoas que não creem nele também. O Senhor nos capacita a obediência, e nos relacionarmos com Deus, irmãos, é pensarmos sempre que esse relacionamento não vem de nós. Não somos nós que escolhemos, não somos nós que decidimos. É o Senhor que nos chama, é o Senhor que vem até cada um de nós. Mas em terceiro lugar, irmãos, nós podemos olhar para a vida de Abrão e para o testemunho dele aqui nesses versículos curtos, e para toda a vida dele, para todo o resto que nós vamos perceber a partir de agora, olhando para esses textos dessa forma, que até aqui, desde Adão e Eva, você vai reparar que o Senhor agiu de maneira individual, ou no máximo em uma família, como no caso de Adão e Eva, como no caso de Noé. Foi uma família que foi chamada, foi uma família que Deus agiu. Mas agora, nós vamos percebendo ao longo desse texto, principalmente se você olhar no versículo 5, e ao longo do resto da vida de Abrão, que as pessoas começam a se juntar às famílias. As famílias passam a deixar de ser simplesmente famílias, e o Senhor vai ajuntando outras pessoas e vai transformando em tribos. O que o Senhor quer demonstrar com isso, irmãos, é que o relacionamento de Deus, ele, apesar de ser individual, apesar do Senhor chamar a mim e chamar a você, apesar de Deus agir na minha vida e na sua, quando Ele faz isso, Ele também faz para que não fique apenas em nós, mas para que o que Deus faz na minha e na sua vida extrapole, transborde para a vida dos outros que estão à nossa volta. A vida com Deus não é uma vida individualizada, não é uma vida de mosteiro, mas é uma vida de igreja, é uma vida de povo,
é uma vida de nação. Afinal de contas, tanto a promessa quanto tudo que o Senhor está mostrando na vida de Abrão, e a partir de agora, é que o desejo do Senhor não é mais simplesmente chamar um ou outro para um objetivo próprio, particular. Mas agora, nós vamos testemunhar, nós vamos começar a ver que o Senhor vai chamar para unir-se a um povo. E povo no Antigo Testamento, o povo de Deus, como nós sempre falamos, os escolhidos de Deus, o povo escolhido, o povo eleito, Israel de Deus, ele é uma representação do que viria a ser a igreja. E mais para frente, o que vai vir a ser o reino de Deus, onde todos nós que cremos no Senhor Jesus, que fomos chamados à salvação, iremos viver por toda a eternidade. Isso é sempre uma progressão. Aqui o Senhor está chamando apenas um clã. Primeiro vem Abrão, depois a sua família, e aí o Senhor então vai unindo pessoas a Ele. E ao unir pessoas a Ele, o Senhor vai nos demonstrando que o propósito dEle não é apenas individual, não é olhar para um ou outro por causa talvez da sua aparência, por causa do seu poder aquisitivo, por causa da sua inteligência, por causa da sua política, da sua boa vizinhança, por causa do seu bom caráter, das suas boas ações. Mas o Senhor não demonstra para nós quem Ele chama e nem tampouco demonstra para nós por que Ele chama. Isso sempre ficou aquém da vontade de Deus. Isso sempre ficou debaixo de algo que nós não podemos perceber, nós não podemos testemunhar, nem mesmo teorizar sobre por que Deus chamou o João, por que Deus chamou o presbítero Paulo, por que Deus chamou a mim, por que Deus chamou a você. Nada é claro nesse sentido. E se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos perceber, puxa, na verdade não tem nada que Deus deveria ter me chamado. E aqueles que pensam que tem, nós bem sabemos que ao longo da vida o Senhor vai reprimindo essa percepção e demonstrando para nós que o chamamento dele é algo exclusivo dele. É algo que não cabe a nós entender. Basta aceitar, e nós aceitamos em obediência pela fé. Mas o Senhor, irmãos, Ele nos chama de maneira individual. É verdade que a salvação é individual de cada um de nós, mas Ele nos chama para pregar o Evangelho. Ele nos chama para viver uma vida de comunidade, Ele nos chama para viver uma vida de igreja, Ele nos chama para fazer parte do seu reino que ainda virá. Ele não nos chama para individualidade. E a partir daqui nós vamos ver a criação da nação de Deus, do povo de Deus. Nós vamos ver aqui o nascimento da igreja. E nós vamos ver aqui que Deus sempre nos aponta para o seu reino que ainda virá. Por fim, em quarto e último lugar, sendo pouco presbiteriano nessa noite, existe algo que nós também precisamos lembrar ao olhar para a vida de cada um dos personagens bíblicos, do Antigo Testamento principalmente, e claro, do Novo também. Mas irmãos, a partir do momento que nós somos chamados pelo Senhor, a partir do momento que o Senhor chamou cada um dos personagens bíblicos, Ele chamou porque tinha um propósito maior do que todos os outros. Ainda que Ele chamou Abraão para testemunhar da criação da nação de Israel, o início da nação de Israel, do seu povo, ainda que Ele tenha chamado Noé para purificar o mundo, ainda que nós podemos encontrar vários e vários aspectos desse chamado de Deus na vida de cada um, nós precisamos olhar com com óculos mais atento e que demonstre para nós que todo o chamamento tem a ver com algo mais específico, com algo mais profundo. Toda vez, irmãos, que Deus nos chama, embora existam vários propósitos, embora existam vários aspectos da vontade de Deus nas nossas vidas, o Senhor nos chama para e por Cristo. Se nós olharmos para o versículo de número 7 aí, nós vamos perceber que o Senhor vai dizer a Abraão que a sua descendência, ou melhor, da sua descendência, seria aquela terra onde ele estava.
E aí existem duas interpretações possíveis e as duas são paralelas. Elas não são só possíveis, mas elas são iguais. Elas são precisas. Uma é que de fato Deus daria a descendência física de Abraão, aquela terra. Aquela terra seria do povo. Mas a bem da verdade, irmãos, é que nós vamos olhar para algo além disso. Porque é daquela terra, é daquele povo, é dessa semente, é dessa descendência que viria o Senhor Jesus, que viria o Salvador de todos nós. Aquele que de fato nos chama para a salvação, aquele que de fato nos faz nascer de novo, aquele que por meio dele, para ele, são todas as coisas, inclusive a minha e a sua vida. Tudo na palavra de Deus nos lembra e nos aponta para o Senhor Jesus, para a vinda do Senhor Jesus e para as coisas que o Senhor Jesus faz na minha e na sua vida. Afinal de contas, irmãos, quando nós olhamos para a descendência do Senhor Jesus, nós voltamos lá a Noé. E mais do que voltar a Noé, quando nós olhamos para trás, nós percebemos que de fato é o Senhor que cuida da história. É o Senhor que está no controle da história, é o Senhor que está no controle das nossas vidas, é o Senhor que está no controle de todas as coisas, inclusive do seu reino, do seu povo, da sua igreja, da sociedade, das coisas que fazemos ou deixamos de fazer. Porque a verdade, irmãos, é que quando nós de fato nos percebemos em um relacionamento de fato verdadeiro com o Senhor, nós percebemos exatamente isso. Cada dia é menos de mim e mais de Deus. É menos de você e mais de Deus. É menos ideologia, é menos da nossa vontade, é menos da filosofia, é menos da ciência e mais de Deus. É mais no controle de Deus sobre as nossas vidas, é mais sobre a sua soberania, é mais sobre o seu consolo, sobre o seu conforto, é mais sobre a sua palavra, é mais sobre a sua direção, é mais do Senhor e menos de cada um de nós. Você e eu podemos testemunhar exatamente disso nessa noite. Cada dia que passa, nós nos rendemos mais ao Senhor. Cada dia que passa, nós deixamos o nosso eu e o Senhor passa a habitar cada vez mais no nosso coração. A cada dia que passa, nós vamos negligenciando a nossa vontade e levando o nosso coração, por meio da graça, da vontade de Deus, da sua soberania, por meio da obediência sobrenatural que o Senhor nos faz ter, para que nós diminuamos e cresça o Senhor no nosso coração. Os nossos desejos são suprimidos, são deixados de lado, porque a nossa vontade vai sendo cada dia mais servir ao Senhor, fazer a sua vontade, estar no centro da sua vontade. Cada dia mais o desejo do nosso coração é aprender mais de Deus e menos das coisas desse mundo. Cada dia que passa, nós testemunhamos que a nossa maior vontade é de orar ao Senhor, de conversar com o Senhor, é de deixarmos aquelas vontades do dia a dia para servirmos mais ao Senhor, para servirmos ao próximo, para pregarmos o Evangelho, para testemunharmos cada vez mais de Deus. E como nós podemos testemunhar na minha e na sua vida, isso não vem de nós, mas é algo sobrenatural, porque se dependesse de nós, nós não estaríamos aqui nessa noite. Se dependesse de nós, nós não estaríamos com o Senhor Jesus. Mas foi Ele que nos chamou. Por quê? Nós não sabemos. Talvez nunca saberemos. Mas nós podemos nessa noite, irmãos, louvar o nome do Senhor. Podemos engrandecê-lo, porque de fato nós não sabemos. E se nós não sabemos, nós não precisamos nos gloriar. Nós não precisamos olhar para a vida um do outro e olhar com olhos cobiçosos ou olhos, puxa, Deus chamou fulano porque ele é rico. Não, Deus chamou fulano porque ele é uma pessoa que fala bem. Não, Deus chamou fulano por causa disso ou daquilo. Ou as coisas acontecem por causa disso. Nós só podemos olhar. E graças a Deus por isso. Porque nós olhamos para aquilo que Deus faz. E o que Deus faz nós não precisamos saber.
nós não precisamos entender completamente. Nós não precisamos buscar a ciência de todas as coisas que Deus faz. Porque nós sabemos que o que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Mas mais do que isso, porque isso só não basta. Nós sabemos, irmãos, que o que Deus faz é algo que está atrelado somente à sua vontade. E se Ele fez, é porque tem propósito. E ainda que nós não podemos saber todas as coisas, quando o chamamento do Senhor vem, quando a salvação vem, nós não conseguimos ignorá-la, porque é algo tão perfeito, é algo tão extraordinário, é algo tão bom, é algo que desafia tanto a nossa lógica, que não existe como simplesmente dizer, não, não quero, depois. Quando nós somos tocados pelo Senhor, quando nós entendemos, quando nós ouvimos o chamado de Deus, quando nós nos deparamos com a salvação, quando nós podemos olhar de maneira espiritual aos olhos do Salvador, não há o que dizer. Mais do que não há o que dizer. Nós não precisamos nos preocupar com essas coisas. Porque Deus chamou, porque Deus faz isso, porque Deus faz aquilo. Nós nos rendemos de maneira sobrenatural à sua vontade, sabendo que todas as coisas que se passam nessa vida, acontecem nessa vida. E ainda que tenha um propósito do Senhor desconhecido, tudo nos leva para a vida que ainda virá. Uma vida que não tem tempo, uma vida que não tem começo nem fim, uma vida que nós precisamos lembrar que foi concedida a nós antes da fundação do mundo. Então, quando você olhar para a sua vida, para o seu relacionamento com Deus, para a igreja, para o serviço que nós prestamos ao Senhor, quando você olhar para a pregação do Evangelho, para as missões, para a sua família, para as pessoas que te cercam, lembre-se disso. Todas as coisas, irmãos, foram feitas, construídas, sonhadas por Deus antes de tudo começar. O propósito do Senhor vai muito além. O relacionamento que Deus tem comigo e com você vai muito além das leis desse mundo. Vai muito além das leis da física, do que a ciência pode provar, do que as ideologias tentam consertar no mundo, do que as filosofias mais profundas tentam argumentar. Vai muito além. Por isso que nós, de maneira sobrenatural, não olhamos para as coisas desse mundo. Nós olhamos para aquele que nos concebeu antes da fundação do mundo, para aquele que construiu todas as coisas antes da fundação do mundo, para aquele que tem a nossa vida de maneira completamente segura na palma das suas mãos, para aquele que conhece cada pensamento, cada desejo, cada circunstância de nós. Eu sei que ao longo dos anos e da vida que vai passando, nós somos constantemente atacados pelas coisas desse mundo, pelo pecado, pela nossa natureza pecaminosa. Nós somos constantemente levados e conduzidos a olharmos, às vezes mais para os nossos sofrimentos, para as nossas dores, para as nossas angústias. E por isso nós precisamos sempre ser lembrados. E nós somos, pela palavra de Deus, nós somos, quando oramos, nós somos, a cada momento do nosso relacionamento com Deus, lembrados de que tudo isso é muito mais profundo, de que é Deus que de fato está no controle da minha e da sua vida o tempo todo. Isso nos conforta, é isso que nos consola, em saber que não importa o quanto as nossas mãos trabalhem, não somos nós que fazemos, é o Senhor. E por causa disso, irmãos, nós podemos e devemos descansar na boa mão do Senhor, que conduz todas as coisas. E ainda que venha um tempo, um período, um grande sofrimento, dores, angústias, momentos de dificuldade ou momentos da mais preciosa alegria, tudo isso está na boa mão do Senhor. E por isso nós, no momento de alegria, podemos simplesmente aproveitar, mas nos momentos de tristezas, podemos
nos voltar para aquele que é consolo, para aquele que é conforto, para aquele que é segurança e para aquele que traz esperança para a nossa vida, muito antes da fundação do mundo e muito depois que esse mundo se acabar. Nós estamos seguros na mão do Senhor, mais do que seguros. Eu e você, se cremos no Senhor Jesus, se fomos chamados, nós estamos salvos na boa mão do Senhor. Amém? Vamos orar. Quero te convidar nessa hora para ficar de pé, se você puder. Nós vamos orar nessa hora, dando encerramento ao culto que prestamos ao Senhor nessa noite. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, porque sabemos que estamos seguros no Senhor. E é o Senhor que traz segurança, não importa o que nós façamos, não importa o que a gente viva, é o Senhor que cuida de nós. É o Senhor que nos dá esperança, é o Senhor que nos traz consolo, conforto, é o Senhor que nos conforta nos momentos difíceis, é o Senhor que nos alegra nos momentos alegres, é o Senhor que traz alegria. Aliás, é o Senhor que é o motivo verdadeiro da nossa alegria. Nós nos alegramos em Ti. As coisas desse mundo, as alegrias desse mundo são passageiras. Normalmente elas simplesmente vêm para deixar os nossos sentidos menos alertas e elas passam. Mas a alegria que o Senhor causa na nossa vida é eterna, é imutável, é real. Nós podemos tocar, nós podemos testemunhar, nós podemos viver. E ainda, ó Deus, que nas noites insones, no nosso travesseiro, quando se enche das nossas lágrimas que ninguém vê, nos momentos de solidão ou de aparente solidão, que nós possamos lembrar que o Senhor é nosso consolo, é a nossa fortaleza, é o braço que nos sustenta, é a âncora das nossas vidas, é o nosso verdadeiro caminho, é a esperança dos nossos dias, é o renovo das nossas forças. Tem misericórdia de nós, Deus, quando nós deixamos de lembrar que é o Senhor que guarda as nossas vidas na palma da sua mão. Que o Senhor, Deus, possa confortar o nosso coração diante dos sofrimentos da vida, que o Senhor possa ser conosco todos os momentos, para que nós, mesmo em meio ao sofrimento mais indizível, as dores do dia a dia, as angústias, as incertezas, as dúvidas, que nós possamos lembrar que é o Senhor que nos alegra, que é o Senhor que nos dá esperança, que é o Senhor que cuida de nós, e que ainda que tenhamos que passar por todas as coisas nessa vida, nada pode ser maior, nada pode ser melhor do que as coisas que viveremos com o Senhor quando tudo isso passar, na eternidade, onde não haverá mais tempo, onde não haverá mais velhice, onde não haverá mais sofrimento, angústia e dor, onde não haverá mais pranto, onde viveremos com o Senhor, aprendendo das maravilhas do Senhor por toda a eternidade, juntos, com cada um dos irmãos que viveram antes e viverão depois de nós, que te serviram, que testemunharam dessa esperança e dessa alegria que só o Senhor traz. Ah, Senhor, nos chama, nos convida à salvação, aqueles irmãos que ainda não encontraram o Senhor, aqueles que ainda não te conhecem, por misericórdia e graça se apresente a eles. Que o Senhor nos use para pregar o Evangelho com as nossas palavras, mas também com as nossas atitudes a cada um que está à nossa volta. Que o Senhor nos faça de fato, ó Deus, sentirmos parte de um povo, parte de uma nação, parte de um reino que não tem começo, que não tem meio e que não tem fim, um reino que é guiado pela política do Senhor, pela justiça do Senhor, pelo amor do Senhor, um reino, Deus, onde todas as pessoas vivem em harmonia, em justiça, porque são conduzidas de maneira sobrenatural pelo Senhor.
Nos dá, Deus, essa certeza firme, essa convicção plena de que quando nós somos chamados pelo Senhor, nós negamos a nós mesmos de maneira sobrenatural, nós deixamos o nosso eu, nós deixamos o nosso ego ser totalmente tomado pelo Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E nós pedimos que o Senhor continue conduzindo a cada um de nós para o centro da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E agora, Deus, nos despede com a sua bênção, com a alegria do Senhor, que possamos sair desse culto alegres, renovados, testemunhando da boa mão do Senhor, seguros, cheios de alegria e de esperança, fortalecidos para mais uma semana de serviço, de alegria, e que essa semana seja semana de vitória, seja uma semana de alegria, seja uma semana de consolo, seja uma semana de vitória contra o maligno, de vitória contra o nosso pecado, de santidade. Que essa seja uma semana onde a vontade do Senhor seja o centro do nosso querer. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto